Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live comemorativa dos 10 anos do NEP. Eu sou o Jonas Poli, tá? E estamos aqui hoje para a apresentação de mais um evento comemorativo. Estou aqui com a nossa amiga Conceição e com a Denise e com o nosso convidado, o Simão Pedro. Agradecemos já as pessoas que já estão entrando, já tem bastante gente já enviando os comentários. Temos que fazer um agradecimento especial ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, que sempre nos ajudou e agora na contribuição da transmissão desse vídeo no canal dele. E vamos apresentar um pouquinho os nossos colegas aqui. A Conceição, vou fazer uma descrição de imagem de cada um para que a gente consigamos visualizar exatamente quem somos. Eu sou uma pessoa, um homem, 40 anos de idade, uma camisa listrada, de barba curta, óculos escuro, pele clara, cabelo curto. No nosso canto superior direito tem a Conceição, é uma senhora de cabelos castanhos escuros, ela está com uma camiseta roxa, provavelmente com o logo do NEP. Atrás dela tem uma estante de livros. Abaixo à esquerda nós temos a Denise. A Denise está com um fundo de uma parede quadriculada. Ela está usando uma camiseta cor-de-rosa. Ela possui o cabelo na altura dos ombros, o cabelo escuro, tem a pele clara. E no nosso canto inferior direito temos o Simão Pedro, um homem já aparentando o comecinho dos seus cabelos grisalhos, de pele clara. Ele está usando uma camiseta preta. E ao fundo nós temos uma estante de livros. Tá? Então, muito boa noite a todos, tá? E é com grande alegria que hoje a gente começa mais essa live de comemorativa. E a gente vai começar com a prece. Denise, você faz a prece para a gente? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E é com muita alegria para estarmos aqui comemorando esses 10 anos de NEP. Nesse momento, então, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, pensando na imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, e que neste momento estamos reunidos em seu nome, para que as suas bênçãos, Senhor, recaiam sobre nós, iluminando os nossos caminhos, abrindo os nossos corações para o entendimento das palavras. Que possamos, Senhor, também sentir a sua presença, que a sua luz divina possa iluminar e inspirar também o nosso querido Simão Pedro, que hoje disponibiliza seu tempo para nos brindar com a sua palavra amiga sobre a arte, o espírito da letra. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, Senhor. E assim agradecemos. Obrigada. Bom, sobre a nossa live, hoje, depois da live, a gente vai ter um momento de arte, tá? Com a Cacá Rezende. Sobre o vídeo de hoje, é um vídeo sobre um princípio. O Simão Pedro vai comentar com a gente hoje sobre o princípio, o espírito da letra. O que é isso? O NEP, os estudos do NEP são baseados em 7 princípios, e cada princípio a gente está fazendo um vídeo comemorativo. E hoje, né, é o princípio 6, que é o espírito da letra. Então eu vou colocar para vocês agora um vídeo com a definição desse princípio, que é o espírito da letra. O espírito da letra. O NEP utiliza-se de diversas ferramentas metodológicas que possam auxiliar a extrair a essência espiritual contida nas escrituras. As ferramentas serão sempre úteis, desde que não sejam o foco do estudo em si. Desse modo, ainda que recorrendo a metodologias diversas, o estudo nunca perderá o foco na busca da essência espiritual do texto, o que nos garantirá recursos para a nossa transformação moral. Nesse princípio, portanto, encontraremos a possibilidade de uma maior e melhor compreensão do ensinamento atemporal do Cristo.
Bom, então agora, Simão Pedro, né? Ele é trabalhador da Casa do Caminho, que é uma entidade da cidade de Patrocínio. Ele pediu para a gente apresentar ele só assim. Então, Simão Pedro, é com você. Boa noite. Para mim é uma alegria poder participar aqui desse momento, né, dessa sequência de estudos relativos ao NEP e aos princípios utilizados para a interpretação, para a leitura dos textos, né, Velho e Novo Testamento. Então, para mim é uma alegria poder participar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, e vamos conversar um pouco, então, sobre esse princípio, né, colocado como sexto princípio, que seria extrair o espírito da letra. Não se fala em interpretação de textos e o Evangelho, ou os Evangelhos, a Bíblia como um todo, são textos, sem o elemento da hermenêutica. Não há interpretação senão via hermenêutica, porque senão não é interpretação, é pura e simples vontade própria. Então, existem alguns elementos que são importantes para um processo de interpretação, para um processo de leitura. Não é o aspecto, digamos, limitado para uma interpretação. É porque há elementos que, quando se escreve um texto, eles estão contidos nesse texto. Elementos como quem fala, para quem fala, quando fala, onde fala, como fala, se há uma justificativa para o texto, ou seja, por quê, se há um objetivo para o texto, ou seja, para quê. Então, são diversos elementos que compõem uma estrutura de um texto. E se para escrever um texto isto é observado por quem escreve, qualquer um de nós que escrevemos um texto, que escrevemos uma carta, uma redação, qualquer um de nós escrevemos com essas características. Nós estamos em um lugar escrevendo, nós vivemos dentro de uma cultura que me coloca palavras e estruturas de expressão de pensamento para que eu possa escrever o que eu penso. Nós temos um momento que ali está sendo trabalhado. Nós temos para quem nós vamos querer que aquele texto chegue. Não interessa se uma carta, se um livro, se qualquer texto. Então, são elementos que não são impostos por regras, são elementos naturalmente existentes. E não é para ler o texto, inclusive para escrever o texto. Se eu não tenho um objetivo, como que eu vou escrever um texto? O que eu colocarei se eu não sei o que eu quero dizer? Então, se nós observarmos a partir das nossas escritas, nós veremos que para ler as escritas alheias, precisamos dos mesmos elementos que nós utilizamos para escrever um texto. Então, vejamos que não é nada além de uma naturalidade no processo de emitir uma ideia, um pensamento e entender o pensamento emitido. Então, isso é muito simples, não é nada que dependa de um curso superior para fazer. Simplesmente perceber esses elementos. Então, o primeiro aspecto para que a gente trabalhe essa proposta dos princípios que o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho utiliza, um deles é esse espírito da letra. E o espírito da letra, na verdade, é um mergulho que se faz no texto. E um mergulho calculado, porque também tem um outro aspecto. A situação do leitor, quando está lendo o texto. O sentimento que o leitor tem, o momento pelo qual o leitor passa. Se eu estou em momentos angustiados ou angustiantes,
a tendência é eu encontrar elementos angustiantes nos textos que leio. Porque é um processo simples de ressonância. Isso é natural. Então, se nós lemos um texto com uma estrutura, digamos, emocional, e num outro momento lemos o mesmo texto com outra estrutura, nós teremos elementos diferentes buscados no texto. Por isso que muitas pessoas dizem assim, parece que escreveu para mim. Parece que isso foi direcionado só para mim. Mas foi direcionado para diversos, mas cada um buscou aquilo que ressonou, aquilo que teve relação com o momento e o objetivo que a pessoa tem, o momento pelo qual passa, o objetivo que a pessoa tem, para extrair o sentido do texto. Então, isso é algo muito sereno, mas que precisa ser observado. Nós temos, a Denise comentava aqui nos bastidores, antes de começarmos, um capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, salvo engano, é o capítulo 2, quando ele fala que a letra mata e o espírito vivifica. É um exemplo claro que nós precisamos observar. O contexto. Esse versículo não pode ser lido separadamente, porque ele está num contexto. E um dos elementos, aí sim, da interpretação bíblica, já que a Bíblia são diversos livros, a Bíblia não é um livro, ela é uma coletânea de diversos livros escritos por diversas pessoas e escritos em diversas épocas. A Bíblia está recheada de estilos literários muito diferentes uns dos outros. Vamos dar, por exemplo, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, não se sabe quantos autores escreveram o livro dos Salmos. Não se sabe quantos. E outra coisa, o livro dos Salmos foi escrito durante séculos. Ele não foi escrito de uma vez. Há partes escritas por Salomão, há partes escritas por Davi, há partes escritas pelo grupo lá da era dos Macabeus, já quase começando o período cristão. Então, veja, é um livro que não foi escrito cursivamente. Foi escrito ao longo de séculos. E, ao longo de séculos, muito desenvolvimento cultural aconteceu. Muitas mudanças nas culturas aconteceram. De forma tal que um trecho do Salmo escrito por Davi tem uma característica diferente de um escrito mais recente. Um escrito 400 anos depois que Davi escreveu. E todos compõem o livro dos Salmos, os 150 capítulos do livro. Tópicos do livro, porque também ele não tinha capítulos. Então, percebamos que é importante esse entendimento para que nós não mergulhemos num achismo interpretativo. Quando a gente lê um livro de literatura, por assim dizer, ficcional, a gente procura saber quem é o autor. Então, quando vai ler, por exemplo, Machado de Assis, né, ou José de Alencar, dois ícones que nós temos, nós procuramos saber quem ele é, para entender em quais condições ele escrevia, Machado de Assis, por exemplo, em que condições ele escrevia, quem era ele, por quais circunstâncias ele passava quando escrevia os seus romances, retratava ou não elementos sociais numa forma ficcional. Então, a gente vê isso antes. Da mesma forma são os textos bíblicos. Da mesma forma são esses textos que foram escritos ao longo de milênios. Então, é preciso que nós busquemos o sentido usual e comum. Usual e comum. Porque os textos não foram escritos em primorosa gramática. Eles eram a expressão de sentimentos ou de cultura. Então, nós temos que usar sempre sentidos usuais e comuns para aquelas palavras. E outro detalhe, quando lemos aqui, nós lemos na língua portuguesa. Os textos não foram escritos em língua portuguesa.
E a língua portuguesa tem características que são diferentes das línguas originais. Das línguas originais. Não me refiro a textos originais, me refiro a línguas originais. Porque textos originais nós não os temos, mas a língua originalmente utilizada. Então, nós temos uma diferença linguística que nós chamamos de semântica. E a diferença semântica não dá para eu usar a semântica que reflete a cultura da língua portuguesa para interpretar o elemento semântico de uma língua semita, por exemplo. Então, vejam que são situações, estou falando em interpretações, para justamente entender o que é o espírito da letra. E não há como eu interpretar, assim, buscar um sentido de espírito da letra se eu não conheço o espírito do escritor, o espírito do contexto, o espírito da cultura. É necessário isso. E essa fala de Paulo, por exemplo, salvo engano, é o capítulo 2 da sua segunda carta aos Coríntios, ele fala de ministério. E quando ele fala do espírito da letra, ele fala de conduta. Se pegar a tua estrutura inteira, é conduta, não é interpretação. Como muitos colocam, o espírito da letra na interpretação. Não, não. Tanto que ali é onde, pela primeira vez, ele utiliza a ideia de que nós somos cartas vivas. Então, percebamos que são situações que é preciso entender para poder buscar esse sentido, esse espírito da letra. Volto a dizer, se buscamos o sentido usual e comum, não precisamos nos enveredar por cursos e mais cursos de superior de interpretação. Não precisa disso. E quando fazemos isso em grupo, melhor ainda. Porque cada um traz um viés percebido. E uma vez compartilhado, ele pode ser trabalhado. Daí, essa ideia da coletividade no Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, os NEPs. Não tem monólogo, tem diálogos. E não são debates. Debate tem quem ganha e quem perde. Diálogo leva a consensos. Eu não entendi até nível tal, passei a entender. Eu achava que era assim, vi que não era. E aí cria-se um consenso, uma síntese. Diferentemente do debate, que a pergunta é quem ganhou? Qual ideia prevaleceu? E não há uma ideia prevalecente. Porque esse espírito da letra, ele depende muito do espírito do momento que se está estudando. Em que época se está estudando. Infelizmente, nós somos, de certa forma, moldados por uma consciência coletiva, né? Na ideia de Emile Durkheim, sociólogo, uma consciência coletiva. Nós vivemos dentro de um contexto, e esse contexto, numa determinada época, cria paradigmas interpretativos. Então, à medida que vão passando os séculos, vão se modificando. Não porque estava errada a interpretação, mas porque não foi se ampliando a visão. E textos sapiensais, que o Novo Testamento, à exceção de Atos, todos os outros, e Apocalipse, todos os outros são sapiensais, diferente do Velho, que só alguns livros são sapiensais. Os textos sapiensais, ou seja, aqueles que levam a reflexão para a sapiência, ou seja, para entendimento e vivência, eles são atemporais. Eles trazem uma ideia que, com o passar do tempo, nós vamos entendendo de maneira um pouco diferente da que entendíamos, por causa de outros recursos, outros conhecimentos que fomos desenvolvendo. Então, por isso que uma parábola é um texto sapiensal, ela comporta interpretações diversas, em diversos momentos. Porque nós podemos usar os elementos da parábola, que são símbolos,
e trazê-los para o momento vivido. Que aquele símbolo tem uma característica. Agora, é importante perceber que os símbolos, a interpretação não é tão solta como muitos pensam. Porque o símbolo não é o símbolo lido pelo leitor, é o símbolo colocado pelo escritor. Porque tem que verificar o que aquele símbolo representava para a cultura do escritor e não para a cultura do leitor. Então, muitas vezes, nós utilizamos a simbologia, que é uma das regras de hermenêutica, nós usamos a simbologia nossa e não a de quem escreveu. E não a de para quem se escreveu. Então, se eu escrevo para um determinado grupo de pessoas, eu posso utilizar o que o símbolo representa para mim, ou o que o símbolo representa para aquele grupo leitor, mas não para outros grupos leitores. Então, isso é muito importante. É o aspecto semiológico do texto. Esses aspectos nós vamos encontrá-los num sentido usual, tentando entender o objetivo de cada livro que eu digo agora do texto bíblico, qual o objetivo do Gênesis, qual o objetivo do Êxodo, qual o objetivo... E eu vou estudar, com base nesse objetivo, se a gente entende o objetivo do texto, nós também entenderemos as características desse texto. O uso de paralelismos, que é fundamental. Paralelismos são textos que possam auxiliar a entender o conjunto do outro texto que eu estou lendo. Quando se tem, por exemplo, os textos, a Bíblia de estudos, ela tem os paralelismos citados em nota, dizendo, esse mesmo assunto você pode encontrá-lo no capítulo tal, do livro tal, do versículo tal, do livro tal. Isso se chama, na hermenêutica, paralelismos. Então, eu acho lá um texto, e aí ele me remete a uma fala de Jesus, por exemplo, me remete ao Velho Testamento. Por exemplo, quando Jesus canta o Salmo do Justo Sofredor, lá na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? O leitor é convidado a ir ao Salmo que ele recitou. Se a gente não vai ao Salmo, salvo engano, posso estar enganado, o 23, se nós não vamos a ele, nós ficaremos com a interpretação limitada ao que eu acho, e não ao contexto. E aí eu vou dizer, nossa, Jesus estava abandonado, olha, ele se sentiu abandonado, que absurdo isso. Isso é mentira, ele não falou isso. Mas se percebemos que aquela frase dele é o início do Salmo, e entendermos que aquele Salmo era cantado pelo justo sofredor, ou seja, aquele que padecia de um sofrimento qualquer, mas era justo, era o Salmo da vitória, aquele vitorioso, que venceu, apesar dos olhares alheios, achando que foi uma derrota. E esse caso, Jesus venceu tanto, que até hoje nós falamos dele. E ele estava lá pregado na cruz. E as pessoas dizem, como é que ele vence se ele morreu pregado numa cruz? Mas a história dele, a fala dele, os feitos dele, estamos falando até hoje. Então, é o justo sofredor. Então, quando se entende isso, ou seja, o paralelismo, me levou a perceber que está tudo certo, aquilo é o contexto correto. Quando Jesus pergunta sobre o ser ou não, o se sentir Deus, porque muitos dizem, Jesus disse, vós sois Deus. Jesus nunca disse isso. Jesus perguntou isso. Quem disse isso foi o salmista. Lá no capítulo 10 de João, Jesus pergunta, acaso não está escrito, ou acaso o salmista não disse, sois deuses? E aí nos leva ao Salmo 82, versículo 6, do Salmo 82. Quando está escrito, eu disse, vós sois deuses. Isso está lá nos Salmos. Então, o paralelismo é isso. É para nos levar para
para ampliar a percepção do contexto para perceber o conteúdo. E aí sim está se extraindo o espírito da letra no sentido mais próximo daquilo que se quer dizer. Então, esses elementos, sentido mais usual, o conjunto, né, da obra, o paralelismo, o objetivo do livro, são importantes para que nós puder. Aqui o Jonas faz a correção, Salmo 22, por isso que eu disse que poderia estar errado. São 150, para ficar lembrando todos. Então, vejamos que a gente precisa trabalhar com essa lógica. Para isso, não precisa fazer um curso, precisa ter bom senso. Quando nós conversamos com uma pessoa, dialogamos com uma pessoa, a pessoa vai falando, nós vamos prestando atenção. Muitas vezes nós relevamos o que a pessoa fala pelo momento que ela passa. Está muito tensa, ansiosa, nervosa, fala palavras de forma desmedida, a gente simplesmente ignora. Outras vezes a pessoa é uma criança e a gente escuta aquilo que a criança fala, entendendo que ela é uma criança, e não damos o peso que daríamos se fosse um adulto. Então, sem perceber, essas são regras de hermenêutica que nós usamos no dia a dia, no diálogo, na conversa com as pessoas. Por isso é que a gente diz o sentido usual, comum. E aí, na estrutura, então, do texto bíblico, vamos observar a ideia do quando, do onde, do quem. Ótimo, precisamos disso. Para entender mais, de forma um pouco mais tranquila, aquilo que se nos chega. Não só pelo texto, para entender o texto, mas também para entender por que aquele fato estaria ocorrendo. Vamos dar um exemplo. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Confissão de Pedro. Vamos pegar isso só como exemplo. Jesus está retornando da Fenícia. Ele havia ido para a região gentílica, feito muitos prodígios, termo do Evangelho, e voltava. E parou em Cesareia de Filipe. E lá ele faz uma pergunta. Aliás, duas. Aos discípulos, naquela parábola. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que estão falando a meu respeito? E aí deram a resposta. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas ressuscitados. Tá. Depois ele faz outra pergunta. Aos discípulos agora, e vós, quem dizeis que eu sou? Já não é mais a turma inteira, quero saber vocês aqui, mais próximos. Porque a resposta dada pelos discípulos em relação aos outros, era, Senhor, ninguém entendeu quem que o Senhor é. Porque falou que é Elias, Jeremias. Né? E ele perguntou aos discípulos, e vós? Ele respondeu, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa passagem, ela tem elementos muito profundos nessa resposta de Pedro, não é o foco da conversa, não vamos aprofundar nisso, mas entender, quando Jesus faz essa pergunta? Mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. Fazia sentido ele perguntar isso logo no dia seguinte que ele começou a pregar? Não. Então, o que Jesus estava fazendo naquele momento? Uma avaliação. Uma avaliação do resultado do que ele fez durante mais ou menos 2 anos. E escolheu, no momento que voltava de uma região onde as pessoas estavam maravilhadas, estavam agradecidas, e não eram pessoas que circulavam na lei dos judeus, porque eram povos gentílicos, estavam voltando da Fenícia, então não havia preconceitos de ideias. Então ele resolve, fala, deixa eu fazer essa pergunta agora. E é interessante que o evangelista Mateus percebeu isso, porque na sequência do texto,
Ele vai dizer que, a partir de então, ou seja, a partir dessa resposta, veja, um então, né, um advérbio de tempo, a partir de então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha em Jerusalém padecer dos anciãos, ser morto. Até ali ele não falava isso. A partir daí ele começou a dizer. E por quê? Porque a resposta dada foi: ninguém entendeu ainda quem o Senhor é. Uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias. Se a resposta à primeira pergunta tivesse sido: Senhor, todos dizem que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele só ia dizer assim: agora vamos para o abraço, está resolvido. Mas não. E aí ele então muda a conduta. A partir de então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. A partir de então, a partir daquele momento, a partir daquela resposta. Veja como é importante entender o quando. E aí o discurso dele muda. E o discurso dele muda de maneira tão forte que, no mesmo momento, Pedro diz a ele: de forma nenhuma nós deixaremos que te aconteça tais coisas. Ou seja, o senhor está ficando doido? Não, não vamos deixar. O senhor não vai padecer, morrer, nada disso. E o mesmo Pedro, que recebeu de Jesus uma resposta mostrando a profundidade da fala dele, de Pedro, quando disse: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne, o sangue que tu revelou tais coisas, ou seja, que ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, mas meu Pai que está no céu, ou seja, você foi inspirado por Deus. Ele diz lá no final: afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro queria demovê-lo dessa necessidade em função daquela avaliação. Percebamos o quando. Não é só o quando eu estou lendo, é o quando o fato aconteceu. E eu tento localizar o fato no espaço e no tempo, para perceber que, a partir dali, o discurso de Jesus muda. Ele é um discurso mais, até mesmo escatológico, ou seja, começa a falar de finais de ciclos, os discursos dele. Mas ele avisou que faria isso. A partir desse momento, que as respostas não foram aquelas, ou a resposta não foi aquela que significaria um rumo para o seu messianato. Veja o quando. Salvo engano, capítulo 4 de Mateus. E Jesus, sabendo que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí vem a pergunta: quando começou Jesus a pregar? Quando João estava preso. Ou seja, João parou, Jesus começa. Para que os dois não ficassem fazendo as mesmas coisas, gerando talvez duplos entendimentos das pessoas, já que as pessoas achavam que João Batista era o próprio Elias, era o próprio Messias, desculpe. Quando até perguntavam: tu és o Messias? Ele: não. Tu és profeta? Ele: não. Quem sois vós? Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele era confundido com o Messias. João tem uma fala, o Batista, dizendo, quando ela atende ao Cristo, e ele diz: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Ou seja, agora não dá para ficar os dois. Eu preciso diminuir para que ele cresça, para que ele apareça. E Jesus só começou a aparecer depois que João foi preso, ou seja, tudo bem ajustado. Então, o quando é fundamental. Por que Jesus não pregou antes? Por que Jesus foi dizer para Maria que não era chegado o tempo dele ainda, lá das bodas de Caná? Veja a importância do quando. Esse onde é localização. Onde aconteceu o fato? Onde ele estava quando falou tal coisa? Porque esse onde nos auxilia a perceber um outro elemento, que é a cultura. Com quem ele falava, para quem ele falava, de quem ele falava, ou do que ele falava. Esse onde também pode significar elementos que levem a simbologias. Como em algumas parábolas, a parábola ela tem uma característica, quando eu digo não as parábolas de Jesus, a figura parábola,
ela não nomeia. Não é comum você ter nomes. Você não diz, o fulano estava indo para tal lugar. Normalmente, parábola. Não quer dizer que não tenha. Normalmente. Inclusive, é uma das características da parábola, a impessoalidade. Quando a gente vê lá o filho pródigo, ele não tem nome, o pai não tem nome, o samaritano não tem nome, o levita não tem nome. Por isso que alguns exegetas colocam que aquela fala da passagem do rico e Lázaro não seria parábola, porque deu nome. Chamava Lázaro, e não é comum em parábolas colocar nome, porque senão perde a própria característica da literatura do estilo literário chamado parábola. Então, veja, não quer dizer que não possa, mas o que eu quero dizer é, quando se coloca algum indicativo na parábola, por isso é que é importante, como parábolas não buscam localização, pessoalização, quando se encontra uma localização numa parábola, deve-se prestar atenção, porque foge ao estilo natural de se falar parábola. Então, quando você pega uma parábola do samaritano, por exemplo, e lá tem localidade, você tem que parar e perguntar assim, mas por que ele colocou essas localidades? Ou qual a finalidade dessas localidades? Não é nem por que ele colocou, porque para eu saber por que ele colocou, eu teria que ter perguntado para ele. Eu falo, Jesus, por que o senhor falou Jerusalém e Jericó? Então não dá para falar por que ele colocou. Não sabemos. Para isso tem que perguntar para ele. Mas nós podemos questionar. Mas interessante, o que significam essas cidades? Aí sim, veja, o quão a parábola ela é ampla para nos permitir interpretações. Não é dizendo, Jesus quis dizer. Não, aí eu teria que perguntar para ele. Mas eu posso dizer, em função das características citadas na parábola, pode-se inferir, pode-se deduzir que. E aí você pergunta, por que ele pôs Jerusalém, por que ele pôs Jericó? Porque eram 2 cidades? Ok. Mas tinha um monte de outras cidades. Por que ele não pôs Betânia? Aí você fala, vamos estudar o que é Jerusalém? Vamos estudar o que é Jericó? Porque foram dois nomes. Aí você chega a ideias. Não conclusivas, mas a ideias. Bom, Jerusalém era uma cidade de referência da religiosidade, lá estava o templo. Jericó era referência comercial. Era a cidade de maior comércio. Era a única cidade que possuía as casas de câmbio para troca de moeda. Nenhuma outra tinha. Era como se fosse o centro cambial, financeiro cambial. Então você já começa a perceber, opa, peraí, nós temos um negócio aqui, uma cidade muito caracterizada por forças espirituais, o templo, as pessoas ali rezando, e a outra caracterizada por negócios, comércio. Opa, quem sabe nós podemos trabalhar com valores espirituais e valores materiais. Legal. Mas engraçado, ele disse assim, Jerusalém para Jericó. Por que ele não diz Jericó para Jerusalém? Tá. Então vamos pensar melhor. Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. Mas por que não subia? Por que não pode ser eis que subia de Jericó para Jerusalém? Mas não, resolveu falar eis que descia de Jerusalém para Jericó. E aí você fala, valores espirituais, valores materiais. Opa, legal. Quer dizer, uma pessoa está mudando de sentido, está deixando de cultivar valores espirituais e cultivando valores materiais. E por que é descida? Porque geograficamente é descida. Uma está 400 metros acima do nível do mar, outra está mais ou menos isso abaixo. Então, perceberam que é interessante a gente perceber esse conjunto. Agora, é fundamental? Não. Porque quem não conhece vai extrair elementos importantíssimos da parábola. Agora, se você conhece um pouco mais disso, você tira mais alguns elementos que não diminuem o sentido maior da parábola, que é o auxílio, mas te dá outros elementos. Então, veja que o onde, principalmente quando aparece numa parábola, é interessante. Quando localiza espaço, quando localiza tempo e quando usa nome de pessoas, chama atenção, porque não é o comum. Estão percebendo que esse espírito da letra, ele é bem mais amplo do que simplesmente ficar no aspecto assim, não, o que tem mais elementos. E numa conversa, num diálogo, várias pessoas conversando sobre isso, como rico não fica o estudo? Várias pessoas. Não preciso saber grego para isso, não preciso saber hebraico,
não preciso saber. Não, eu só preciso trocar ideias. Porque alguém sabe, me ensina, o outro sabe, me ensina, o pouquinho que eu sei eu ensino dali, e no final todo mundo não ensinou nada e todo mundo aprendeu tudo. Pronto. É essa a lógica. Se a gente observar o quem, nessa parábola mesmo, tem uns quens ali. Tem um quem chamado sacerdote, tem um quem chamado levita, tem um quem chamado samaritano, tem um quem chamado estalajadeiro. Tem um monte de quem ali. E esses quem, por que na parábola encaixou o quem? Porque então tem alguma coisa importante nesses quem. E aí no quem sacerdote eu tenho que perguntar, o que significa ser sacerdote? Para a época. O que significa ser levita? Para a época. Quem era samaritano? Para a época. Aí eu preciso do outro elemento, cultura, linguagem. Samaritano, era um povo assim, assim, assado. Havia uma diferença de entendimento entre judeu e samaritano. Aí vem o paralelismo. Tem um detalhe mesmo. Jesus conversou com a samaritana há um tempo e ele falou assim para ela. Veja o paralelismo. Ela fala, mesmo, tem uma diferença. Então se Jesus usou o samaritano, ele usou uma figura de linguagem chamada ironia. Que não é ironia no sentido pejorativo que nós usamos. Existe uma figura de linguagem, figura de estilo, chamada ironia. Que é quando você dá uma cutucadazinha, educada. Ele fez o quê? Colocou um samaritano numa parábola que ele contava para judeu. E samaritano não era bem visto pelo judeu. E ele põe o samaritano sendo o melhor de todos. Olha a ironia. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de uma figura de linguagem. É interessante isso. Ok, mas se a gente não sabe o que é figura de linguagem, alguém do grupo sabe, e vai lá e troca ideia e conversa. Porque nós vivemos assim, nós somos, aqui na nossa língua portuguesa, nós somos mestres em figura de linguagem, porque o que mais nós usamos na comunicação é figura de linguagem. Quando usamos hipérbole, então, é uma beleza, né? A gente gosta de exagerar as coisas. Mineiro, então, como nós aqui, adoramos usar um hipérbole. Né? Então, são elementos, são figuras. E isso está lá no quem, naquele monte de quem da parábola. E aí vai o como, né? Como a pessoa está, qual o meio, qual a forma, qual a didática que está ali. Numa parábola, num fato. Tem didática em fato? Tem, porque o fato foi narrado. Se ele foi narrado, tem uma forma de narrar para transformar aquele fato seco em algo que gera entendimento. Vamos lá, um exemplo. Deixa eu me pensar aqui um exemplo. Cego de Jericó. Está dizendo assim, que ele estava sentado. Ok. Só que tem um detalhe, o evangelista diz assim, e Jesus saindo de Jericó. Esse saindo de Jericó é um elemento didático interessante, é uma passagem, não é uma parábola. Mas saindo de Jericó, se a gente usa a ideia que Jericó é a cidade dos valores materiais, é a cidade da vida materializada, aquele cego estava já quase deixando as questões materiais, já estava quase entrando para outro mundo, porque ele estava na saída de Jericó. Se o narrador dissesse, olha, entrando em Jericó, ou seja, agora está começando. Então, são sentidos. Num fato, você pode trazer elementos didáticos que tiram a aridez do fato e colocam um ensino no fato. Porque era importante isso no caso de Jesus, porque ele só ensinava. Ele ensinava fazendo, ele fazia ensinando. Então, os fatos, conforme narrados, sempre terão um ensino. No puro e simples descrever de uma paisagem. No puro e simples descrever de uma atitude. Então, esse é um elemento interessante do como. Como Jesus ensinava, utilizando o conhecimento das pessoas com as quais ele conversava. Por isso, parábola. Falavam a mesma coisa, mas de forma diferente, usando elementos diferentes, e assim vai. Quando ele falava com os discípulos, ele usava ensino direto, né? Como a gente vê lá no capítulo 16 de João.
A eles falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso a vós não falo por parábolas. Veja o que ele está dizendo lá. Então esse é o como. E para a gente arrematar, para não ficar o monólogo, porque não é a lógica do NEP, o monólogo, é a troca de ideias, é preciso trabalhar sempre com o respeito, o tentar entender a cultura da época. Um exemplo. A estranha moral, que Kardec trabalha. Sem entender a cultura da época, fica muito difícil. Quando Jesus dizia, aquele que não odiar pai e mãe, não é digno de mim, aquele que não vai, vende tudo que tem e me segue. Veja, tudo isso é preciso perceber uma estrutura de linguagem. E há uma estrutura muito comum na língua oriental, e em especial na língua semita, que nós chamamos de hipérbole oriental. É uma figura de pensamento. Nós temos figura de linguagem, figura de estilo. Essa é figura de pensamento, que é muito usada quando se exagera o sentimento. E há uma outra figura de linguagem que nós usamos muito, e muito usada pela cultura oriental, que é a antítese e o paradoxo. É você colocar ideias aparentemente absurdas, coisas que não têm sentido, que são contraditórias. Por quê? Porque o paradoxo chama a atenção. Então você coloca a hipérbole exagerando dentro de um conjunto de paradoxo. E a gente usa isso. Nós usamos o paradoxo, por exemplo, do oposto. Muitas vezes a pessoa é muito bonita, é uma pessoa linda, e aí alguém fala assim, e aí, o que você achou dela? Você fala assim, muito feia. Querendo dizer, ela é muito bonita. E quando a pessoa escuta muito feia, ela já entendeu, fala, tá, bonitona. Veja, nós usamos muito isso. E aí, estava gostoso? Não gostei nada. Pô, mas você comeu 2 pratos, né? Quer dizer, eu falei não gostei nada usando o quê? O paradoxo. Eu falo o contrário para chamar mais atenção para aquilo que é o foco. Então, quando eu digo, não gostei nada dessa comida, e a prática diz que eu adorei, porque eu comi várias vezes. Então, percebamos, isso é muito comum na linguagem. E agora há um outro aspecto. A limitação da própria linguagem. Porque nós estamos acostumados com a nossa linguagem ocidental, latina. As línguas derivadas do latim são línguas muito complexas. Muito complexas. Nós temos tempos e estruturas verbais que não são comuns em outras línguas. É muito complexa. O latim, então, né, tem tempos verbais que nós nem estudamos na língua portuguesa. E se tentar entender esse tempo verbal, nós ficamos perdidos. Até na nossa estrutura do dia a dia, quando alguém fala assim, esse é o pretérito mais que perfeito, a gente fica por entender o que é esse mais que perfeito. Aí aparece alguém falando assim, eu fizera. Né? Aí você fala, o que é isso? Agora imagina numa língua aramaica, que é desse tamanhozinho, que não tem flexibilidade verbal, que você precisa usar uma palavra para representar várias coisas, e o tom que é usado é que determina a característica da palavra. Eu posso usar a mesma palavra, mas eu posso usar 4 tons diferentes, ela vai significar 4 coisas diferentes. Então, é a impostação que determina o sentido da palavra, e não a literalidade da própria palavra. Então, imaginemos uma língua nesse nível. E a língua aramaica, ela não tinha fator de comparação, como nós temos, que nós podemos comparar, por exemplo, ótimo, melhor que, pior que, maior que, menor que. Isso nós temos na estrutura da nossa linguagem. A língua aramaica não tem. Ela não tem fator de comparação. Não tinha, porque é uma língua já morta. Não tinha. Então não tinha como eu dizer, isso é melhor, isso é maior. Eu não tinha como dizer, olha, eu gosto mais de você do que dele. Então como é que se dizia isso? Para dizer, olha, eu prefiro, sei lá, como bom mineiro, eu prefiro pão de queijo a, sei lá, a biscoito. Se bem que biscoito é adorável também aqui em Minas. Falou que é comida, mineiro gosta de tudo, mas vamos supor que não. Eu prefiro eu prefiro pão de queijo a biscoito. Isso é um fator de comparação. Se fosse na língua aramaica para dizer isso, diria,
eu amo pão de queijo e odeio biscoito. Mas eu não odeio biscoito, eu adoro biscoito. Só que entre biscoito e pão de queijo, eu prefiro pão de queijo. Então, quando Jesus usou a ideia de odiar, quem não odiar pai e mãe por causa do meu nome, o que é isso? Fator de comparação. Se não gostar mais de mim do que do pai e da mãe, não está muito bom para me seguir. E aí, se a gente não entende esse conjunto linguístico-cultural, começamos a interpretar dizendo Jesus mandou odiar pai e mãe, que absurdo, que Jesus era esse. Vocês ficam seguindo esse homem aí que fica mandando odiar pai e mãe, que fica trazendo espada, que é justamente o aspecto hiperbólico dentro de uma estrutura de antítese e paradoxo, numa língua que não tem elementos de comparação. Então, é importante entender esses pontos para a gente realmente perceber esse sexto princípio do espírito da letra. Simão, depois do que você falou, então vou ter que fazer curso nenhum. Vai ter apenas que sentar, ler e abrir a mente e o coração e trocar ideias com o grupo. Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu não preciso de ninguém, eu sou autodidata. Ou seja, ele erra por conta própria. Eu não preciso de ninguém para ajudá-lo a errar. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e aprender a dividir ideias, trocar ideias para construir um conhecimento que, com o tempo, pode ir sendo melhor adequado. No aspecto da doutrina espírita, Kardec foi muito feliz nesse sentido de o tempo vai adequando algumas coisas. Quando ele fala o Espiritismo, lá no livro A Gênese, primeiro capítulo, o Espiritismo anda lado a lado com o progresso, e andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado, pois se uma verdade nova surgir, ele acatará, e se estiver errado em algum ponto, ele se modificará, e se uma verdade nova surgir, ele acatará. Veja, por quê? Porque até agora a gente só fala até o que conhece. Se daqui a um tempo eu passei a conhecer mais, óbvio, aquilo que eu falava antes pode sofrer acréscimo, pode sofrer melhoria, ou pode ser refeito por um entendimento que não estava adequado depois que descobrimos mais coisas. Então é esse o sentido do progresso, que não é modista, é o sentido do espírito da letra. Fiz um monólogo aqui de 50 minutos quase. Tinham algumas perguntas aqui que você foi respondendo antes da gente apresentar as perguntas. Por exemplo, o Henrique Souza perguntou assim, o estudo em grupo é sempre mais proveitoso e vantajoso, Simão? Ele tinha perguntado isso há tempo e você já respondeu essa pergunta. Eu só tiraria o advérbio de tempo. Sempre. Algumas vezes não, quando o grupo não tem afinidade de propósitos. Aí viram debates e não estudos. E depois a Márcia também praticamente fez a mesma pergunta, né? De que sozinho é diferente, estudar em grupo é muito melhor. Eu tenho um exemplo exatamente do NEP Francisco de Assis. Ontem, na nossa reunião do NEP, a discussão era sobre a moral estranha, do versículo que fala, 35 capítulo 10, 35 de Mateus, que fala de eu vim separar pai e filho, né? E aí, as dúvidas que a gente tínhamos antes da reunião, todas foram esclarecidas. Um esclarece as dúvidas do outro. Né? É sempre extremamente colaborativo esse tipo de reunião. Então, sim, para a gente, o grupo é extremamente essencial. Sem o grupo, eu ficaria com as minhas convicções, que não estavam completamente corretas, né? E não evolui o entendimento da obra, né? Nós temos aqui algumas outras perguntas que, por exemplo, o Henrique Souza queria saber se tem como indicar para ele uma obra que tem essa temática, que é tirar o espírito da letra. Acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma. Você tem alguma outra obra para indicar para ele? Bom. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das primeiras obras de retirada de espírito da letra.
É uma das primeiras. Um dos grandes estudiosos desse modelo, que não se chamava isso, porque era no século XVII, foi Antônio Vieira, mais conhecido como Padre Antônio Vieira. Ele é o ícone do barroco brasileiro. Ele foi a primeira pessoa que escreve com essa característica interpretativa. Então, eu sugiro uma obra que é um conjunto de obras chamado Os Sermões, de Antônio Vieira. O Sermão da Sexagésima, por exemplo, dê uma lida só nesse, que interpreta a parábola do semeador. Aí vocês vão ver Padre Vieira olhando o verbo semear, olhando a figura de semeador ser diferente de aquele que semeia, dizendo que lá na parábola fala que ele saiu, mas não fala que ele voltou. Então, somente foi. Quem prega sempre vai, nunca volta. Então, ele vai desenvolvendo tudo isso. É algo primoroso. Tem o sermão do Santo Antônio aos Peixes, e aí vai embora. Né? Lógico, quando se lê Vieira, tem que entender que ele era um sacerdote, que rompia um pouco com as tradições, porque ele ia para a África, ele ia para o Brasil, ele não aceitava ficar no átrio. Então, ele brincava que existia semeador de passo com C cedilha, passo com 2 S's. O passo com C cedilha era ao redor da igreja, o 2 S era ir ao encontro. Ele dizia que, quando da colheita, há que se contar os grãos, mas também que se medir os passos. Então, veja como ele trabalhava essa lógica. Para mim, é um primor de interpretação. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec faz isso com maestria, juntando textos e comentando, textos do Evangelho, comentando e trazendo uma exegese espiritual de aplicabilidade prática. Espetacular. Temos as obras de Emmanuel, que muitos chamam de série do Evangelho, isso é as pessoas que dão esse apelido, né? Porque elas não foram escritas para ser uma série, elas eram mensagens que foram compiladas. E aí vários livros, como Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, e aí vai, né? Esse conjunto, Fonte Viva, e aí vai. Né? Que ele traz a ideia versicular, só que ele usa uma forma de interpretação de hermenêutica que nós chamamos gramático-cronológica aplicada. Então, ele traz para vivências. Ele não se preocupa em analisar o aspecto gramático-temporal, gramático-histórico, gramático-literal, ele não utiliza. Ele usa a ideia das vivências. Então, ele traz por isso que ele desloca versículos, ele desloca frases. Ele não é que você disse que tinha que pegar o conjunto da obra. Não, mas para o sentido de aplicabilidade, você pode trazer deslocadamente, porque não está se fazendo uma exegese, está se fazendo utilizando de um mote para falar de um assunto. Então, Emmanuel fazia isso com maestria, né, na sua sequência de obras, né, muito boas. Temos um muito prático e exemplificativo, que é a obra que Honório Abreu deixou, que é o Luz Imperecível, que trabalha elementos exemplificativos e não regras para interpretar. E temos obras que são relatos de fatos que estão nas entrelinhas das passagens bíblicas, como Primícias do Reino, Pelos Caminhos de Jesus, de Dona Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, que contam elementos que estão muitas vezes nos textos do Evangelho somente em 2 versículos. E ela pega entre um versículo e outro e conta uma história, como, por exemplo, sobre o mancebo de qualidade, lá o jovem que queria seguir Jesus. E aí ela vai narrar o que aconteceu entre o porquê dele não seguia Jesus, o porquê incomodar, vende tudo que tem e me segue. Então, tem essas obras também. E outras que agora não me vêm à mente, mas são excelentes obras para entender essas ideias de interpretação. Ideias de interpretação. O primeiro livro é Os Sermões, Padre Antônio Vieira. Na verdade, não é um livro, ele é uma coleção. Existe ele, por exemplo, 14 volumes, 12 volumes, tem ele em 3 volumes. Então, depende, porque os 14 volumes são mais de 200 sermões.
em 3 volumes, são 40 e poucos sermões. Então, a obra chama Os Sermões, e lembrando que, quando eu falo Antônio Vieira, não é o aspecto religioso, é que ele e Gregório de Matos, são os 2 ícones da literatura barroca do Brasil. Então, quando nós falamos Antônio Vieira, temos que também perceber que ele usa o estilo barroco de escrita. Então, a gente está tendo uma aula de barroco com ele e, ao mesmo tempo, uma aula de interpretação e, principalmente, nessa ideia de espírito da letra. Denise, você tentou fazer uma pergunta, seu áudio não saiu. Aproveitando essa sua fala, São Pedro, o próprio Paulo de Tarso, ele teria começado esses estudos de extrair o espírito da fala do Cristo? Poderia pensar dessa forma? Sim, e com um objetivo. Porque, vejam, a ideia que os apóstolos tinham era de transliterar o ensino para culturas outras. E Paulo trabalhava a contextualização. Então, por exemplo, em coisas, um ponto crucial, a circuncisão. Aparentemente era um debate sobre circunciso ou não circunciso, mas não era. Era um debate de como essa mensagem precisa chegar. Porque aquele povo é diferente daquele outro, ou seja, os gentios, de uma forma genérica de dizer, eram diferentes dos judeus. Vejamos, por que Paulo prega a salvação pela fé e não salvação pelas obras? E é interessante isso. A ideia de obras na escritura paulina não é a mesma de obras na carta de Tiago. A carta de Tiago, quando ele fala obras, é atitude. Quando Paulo fala obras, são as obras da lei. O que a lei mandava fazer. Que era chamada, e é chamada, obras. Então, quando ele dizia que a salvação se dava pela fé e não pelas obras, Paulo não falava de obras de caridade, era obra de respeitar a lei. Então, ele dizia o seguinte, vejam que interessante a lógica dele. Abraão foi justificado perante Deus. Abraão foi, aspas, salvo perante Deus. Só que, quando Abraão existia, não existia a lei, porque a lei veio depois de Abraão, a lei veio com Moisés. E Abraão viveu antes da lei. Se Abraão viveu antes da lei e foi justificado perante Deus, então não é a lei que justifica, porque senão Abraão não teria sido justificado. E o que justificou Abraão? A fé, quando ele obedece às falas de ela, né, do Senhor. Então, por isso Paulo vai dizer, olha, a fé. Por que ele usava esse debate tão forte? Porque os gentílicos não conheciam e não precisavam conhecer a lei. Bastassem que eles tivessem a crença, ou seja, o crer, o saber, o conhecer, o ensino do Cristo. Então, ele buscava fazer essa acomodação de linguagem para falar a um povo que desconhecia a estrutura da lei. Porque, se a gente observar, Jesus ele mantinha uma certa estrutura da lei, porque ele falava para grupo de judeus e ele era um dos hebreus. Então, ele seguia elementos. Por isso, ele dizia, não veio destruir a lei e dar o seu verdadeiro cumprimento. E o verdadeiro cumprimento da lei vai além das obras da lei. E aí Paulo capta isso. E vai levar isso. E gerou até uma dificuldade com os outros apóstolos, que eram mais judaizantes. Então, veja como ele trabalhou essa ideia de falar, não, peraí é para minha conta, né? Paulo nunca falou peraí. Mas ele dizia, olha, tem uma coisinha a mais, esse povo não sabe o que vocês sabem. Então, não pode pedir dele o que pede de vocês. Então, ele foi não só trazendo esse espírito da letra, mas trazendo a essência do ensino. E até ele vai trabalhando outros elementos para reforçar. E a cada grupo que ele mandava as cartas, as suas cartas eram interpretações. Ele buscava, Jesus disse assim, e ele trazia na linguagem daquele grupo que podia entender. Então, ele escrevia aos Coríntios sobre um determinado assunto, a estrutura da carta aos Coríntios é um assunto, a estrutura da carta aos Romanos é outro assunto, um povo que ele estava distante antes de escrever, não conhecia ainda antes de escrever a carta. Quando ele escreve aos Hebreus, ele já escreve com uma outra estrutura, obviamente mais pessoas com ele, mas uma outra estrutura. Então, sim, Paulo fez não só esse tipo de
de interpretação, como também levou mostrou que a cultura não podia ser levada para aquele outro grupo de pessoas. Simão, seria as expressões que Paulo usava de as tábuas de pedra e as tábuas de carne? Seria esse? Quando ele fala... Exatamente, ele dizia isso. Exatamente, ele colocava essa lógica de que a lei estava na pedra, mas que o Cristo estava nos corações. Porque quando ele falava na pedra, não é no sentido pejorativo, porque as leis foram as leis mosaicas, lembram? As tábuas da lei. E Deus, com seu dedo, escreveu, na pedra Deus escreveu. Então ele quis dizer, olha, não é isso estanque, existem outras formas, existem outros momentos. Então ele falava, inclusive aos romanos, que ele usava essa lógica, né? De mostrar que não era isso, que não quer dizer que a lei estava errada, mas quer dizer que não era aquela literalidade, se ela não tivesse carnal, no aspecto assim, se ela não tivesse no campo de sentimento. Porque senão seria apenas a fria letra da lei. E a fria letra da lei foi o que fez ele dizer aos Coríntios, lá no, salvo engano, no capítulo 2, justamente isso: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mas esse Espírito no sentido de interpretação, esse Espírito no sentido de vivência. Aí que ele vai dizer, nós somos as cartas de Jesus. Ou seja, a nossa conduta é a carta que Jesus encaminhou. Interessante esse aspecto, que a gente pensar que se tivéssemos ficado só com as tábuas, né, de pedra, a mensagem não seria viva. E o espírito da letra é que fez com que a mensagem do Cristo chegasse a todos os povos, a todas as nações e a todos os tempos. E por isso que ela é viva, porque é muito dinâmica e ela nunca se encerra. É por aí, não é isso? Exatamente. Esse, Denise, é um exemplo muito claro que você está dando de atemporalidade. Quando o apóstolo escreveu, não seria, em tese, esse o sentido. Quando ele escreveu, em tese, não. Em tese. Porque eu volto a dizer, para dizer com peremptoriedade, teria que perguntar para Paulo. Paulo, você quis dizer isso? Então, veja, em tese, ele estava dizendo de comportamento. Agora, o comportamento ele é dinâmico, o comportamento ele é vivo, ele não é estanque. Aí sim, eu posso trazer isso e dizer, olha, não há tempo, nunca termina. Essa é a beleza do texto sapiensal, que permite a gente fazer, não mudanças, mas trazer como elemento propulsor para uma outra ideia, para um outro comportamento, sem desfigurar o sentido original. Original não é bem a palavra. O sentido característico daquilo que eu falei. O sentido usual e comum. Ou seja, o sentido usual e comum seria ali. Mas eu posso trazer para usabilidade e comunalidade presente. Que é isso que você trouxe. Perfeito, perfeito. Eu vi essa observação que a Lâmina faz aí, é interessante. Hamed, ele tem essa característica. E é um espírito que traz uma característica oriental na forma de escrita, na forma de interpretação. Então ele fazia muito isso. Ele trazia muito essa forma de... A letra ela é circunscrita, mas o sentido que ela traz é aberto. E aí você pode fazer essas pinçagens, né? É muito interessante isso, de fato é isso. Bom, a gente tem uma lista de perguntas aqui, que eu vou ter que pedir desculpa para o pessoal, mas não vai dar para perguntar todas, né? Já são mais de 8 horas, né? E a gente juntou algumas perguntas que estavam no chat aqui.
Mas eu vou escolher só mais uma aqui. Eu vou pôr aqui a pergunta do Léo. O entendimento do espírito da letra avançará à medida que o estudante avança em espiritualidade e conhecimento? Sim, sem dúvida. É o elemento do que nós chamamos do paralelismo. Conhecimentos externos que não estão na estrutura, no caso dos estudos bíblicos, nós temos vários outros conhecimentos externos que auxiliam na interpretação. E como a ciência evolui, o aspecto filosófico evolui, a capacidade, a gente chama de acuidade, né? A acuidade aumenta e faz com que enxerguemos alguns pontos que não havíamos percebido. E faz com que enxerguemos alguns pontos que mostra que, no caso do Cristo, ele já trabalhou situações antevendo, sabendo de coisas que só o futuro saberia. Ele já sabia alguns elementos, mas guardava. E é interessante isso também. A progressividade do próprio ensino. Quando ele nos fala, João grafa no capítulo 16, Jesus dizendo, muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Veja o respeito à capacidade de acuidade das pessoas. Mas, quando vier, né, o Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas, pois não falará de si mesmo, mas das coisas que aprendeu do meu Pai. E aí segue, mostrando que há uma progressividade de entendimento em função da própria paulatinidade da nossa evolução. Então, é lógico, quando a gente descobre mais conhecimentos, pesquisas históricas que vão mostrando, pesquisas arqueológicas, e aquilo vai dando muito mais força para poder trabalhar com aquilo que lá atrás tinha um sentido limitado à condição interpretativa. Aumentou a condição interpretativa, mais coisas você extrai daquele texto. É um quadro, por exemplo, você vê uma pintura. Se você não tem ali um conhecimento sobre elementos de arte, você enxergou uma gravura, uma pintura, você começa a estudar, você começa a perceber, ele usou cores mais expressivas, isso é que é expressionismo, isso é que é naturalismo. Quando você começa a perceber isso, aí você já começa a separar, aqui é uma cultura, aqui é uma obra mais helenística, veja, muito valor aos contornos físicos e etc. Não, aqui é uma obra mais expressionista, ela quer chamar a atenção. Não, aqui é mais naturalista, veja, não se preocupou muito com ajustes de cores e tal. Então você vai aprendendo isso e vai melhorando para interpretar aquilo que a pessoa estava querendo passar. Isso mesmo, aí lembra aquela passagem de Romanos 7, que fala, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. É o dinamismo do entendimento. Exatamente, Denise. Como você bem colocou, nesse aspecto a letra não evolui. O entendimento evolui, ou seja, o espírito é que evolui. A forma de entender evolui. Porque a letra já está escrita. Ninguém foi lá escrever de novo. A pessoa não mudou a escrita para mudar a interpretação. Ela manteve, mas a capacidade intelectiva que aumentou. Bom, eu acho que a gente consegue encerrar, consegue fechar as ideias, né? E aí o Léo está fazendo uma pergunta. Gratidão, Simão Pedro, Jonas, Conceição, Denise. Quando teremos mais desses estudos? Bom, é exatamente isso que a gente pode falar agora, que o próximo é com o Saulo, e é sobre o princípio 7, que é a live sobre o certo princípio, que é a vivência evangélica. Então, esse será e será no dia 12 de março, também no mesmo horário, às 19 horas. Então, esse será mais um dos vídeos desses comemorativos dos 7 princípios. Então, bom, Simão, obrigado. Assim, nós agradecemos profundamente, tá, essa sua contribuição com o nosso trabalho, porque nós tentamos tentamos juntos em grupos de estudo, em NEPs, né, entender o que a escritura traz para a gente.
tentamos tirar o espírito da letra. E você para a gente, tá? Um dos ícones, uma das pessoas que a gente admira. E nós agradecemos, tá? Em nome dos diversos NEPs, essa sua colaboração com a gente. E agora queria só transmitir aos colegas que vamos encerrar e depois a gente vai colocar um vídeo da Cacá Rezende, tá? No nosso Minuto de Arte. Então, eu agradeço muito por todos que participaram, pelas perguntas. Agradeço o Simão Pedro, agradeço as minhas colegas e muito obrigado a todos. Denise, Conceição, vocês querem agradecer, encerrar? Não, gente, a nossa gratidão está juntinho com a sua aí, o Jonas, o nosso mineirinho aí da vez. Eu que agradeço a vocês. Estamos juntos aí na nossa terrinha, né? Muito bem, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Desculpe se porventura eu não abarquei a temática na forma que vocês gostariam. Agradeço mesmo esse carinho de vocês para comigo, né? Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, pessoal, até a nossa próxima live. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver
do meu